Olá, produtivo! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o Daniel, esse é o Produtive-me e por aqui nós falamos sobre ferramentas de produtividade. Para você que já está acompanhando a nossa série Notion do Zero, é uma série de lives onde saímos do zero do Notion e estamos indo para o avançado. Mas chegou a hora da gente fazer uma revisão dos principais aprendizados dessa nossa jornada. Então no vídeo de hoje você vai conferir conteúdos práticos, momentos práticos da nossa live. Curtiu? Então fica comigo que a gente já vai começar. Uma dica, vai clicando nos tópicos para você pular direto para o que você quer, beleza? Fui! Vamos voltar para a tela cheia aqui? Então o que acontece? Aqui a gente vinculou, certo? Esses itens com essa venda. Beleza. Voltando aqui rapidamente no nosso desafio 1, o desafio 1 é conseguir pegar esse produto aqui e multiplicar pela quantidade, certo? Então, o que vai acontecer? O produto em si, ele já tem um valor, ele já foi cadastrado, né? Se eu clicar aqui no macarrão, por exemplo, eu sei que o preço dele é R$ 4,01. Entretanto, enquanto eu não trouxer essa informação para o itens da venda, eu não vou conseguir usar uma fórmula para calcular. Então, o primeiro processo que a gente tem que fazer aqui, obrigatoriamente, é fazer o quê? É trazer a informação do preço desse produto para essa database. E como que a gente faz isso, tá? Então, a gente vai fazer o nosso primeiro exemplo aqui de um roll-up, tá? Comenta aí no chat, por favor, se vocês já conhecem o roll-up, se alguém já usa. Comenta só para eu saber se há alguma coisa nova para vocês ou alguma coisa que vocês já conhecem, tá? Vão comentando que daqui a pouco eu abro aqui e vejo os comentários, beleza? Vamos lá. Então, como que a gente vai solicitar o roll-up aqui para ele aparecer? Primeiro, eu vou colocar uma nova coluna aqui, tá? Vou chamar de preço unitário, certo? Vou mudar o tipo de dado para roll-up, esse carinha aqui, essa lupa, tá? Como a lupa já indica, né? Você vai buscar alguma coisa. Então, o que ele pede aqui para você selecionar? A relation, tipo assim, qual que é a relação que eu quero buscar? Nesse caso aqui, essa database de itens da venda, ela tem uma relação com o produto e com a venda, tá? Então, nesse caso aqui do preço unitário, a gente vai buscar do produto, certo? Então, o que informação que eu quero do produto? Aqui ele aparece as colunas do produto. Então, eu quero preço, tá? E aí eu vou pedir para mostrar o dado original. Então, a partir de agora, pessoal, eu tenho essa questão. O macarrão 4,1, a batata 5,50. Beleza? Então, ok. Aí eu vou jogar para cá para ficar mais organizadinho. Então, a partir do momento que eu coloquei aqui o produto, ele já trouxe o preço. Eu já coloquei a quantidade aqui. Vamos colocar mais um item para ficar mais legal, certo? Vamos vincular a venda 1 também. Vamos colocar um item de limpeza aqui, pessoal. Vamos lá. Vou colocar uma esponja, certo? Só para a gente ter uma variedade aqui. E aqui eu vou colocar que comprou um pacote de esponja, beleza? Bom, beleza. Então aqui a gente já fez o primeiro roll-up, já trouxe o dado. E agora chegou a hora da gente falar da fórmula, né? Lembrando, o nosso desafio é pegar o preço do produto e multiplicar pela quantidade. Antes da gente entrar, né, fazer a fórmula propriamente dito, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar e vou mostrar para você como funciona mais ou menos a anatomia da fórmula, né, da janelinha de fórmula, só para que a gente consiga nivelar todo mundo, né? Aproveitando, antes, eu vou dar uma olhada aqui no comentário. O Luiz comentou aqui, o Luiz Henrique, conheço, já uso, maravilha, muito bom. Nosso amigo Mário Emílio, o BR Organizado, está aqui com a gente, chegando agora, maravilha, obrigado pela presença. E esse daqui eu sei que usa o Rollup todos os dias, fazendo templates. Maravilha, galera. Vão comentando aí. Bom, então, para quem não conhece as fórmulas ainda, basicamente o que a gente tem nessa primeira parte, né, que eles chamam de propriedades, ficam as colunas. Então, nesse exemplo que eu peguei aqui, só tinha uma coluna, mas se houverem mais, né, para você poder utilizar, elas vão ficar aqui. Aqui a gente tem as fórmulas, né? Então, todas as opções de fórmulas. Aqui, nessa parte, no campo de digitação, é onde você efetivamente digita a fórmula. Quando você escolhe uma fórmula, o Notion te traz aqui no centro tanto a sintaxe, né, de como que funciona a fórmula,
Então, aqui ele mostra, né, multiply, number, quanto exemplos práticos aqui para você utilizar. Então, ele está mostrando aqui, ó, 6 vezes 9 é igual a 54, como o multiply 2 por 10, né, 2 vezes 10 é igual a 20. Então, ele está mostrando exemplos práticos aqui, tá? Para quem não conhece a fórmula, é simples, né? Essa é a anatomia aqui do que seria a ideia da fórmula, tá? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo. Qual que é o nosso desafio mesmo? É pegar esse preço unitário que a gente trouxe no rollup e multiplicar ele aqui pela quantidade, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vou chamar um campo, vou chamar de preço total, vou mudar o tipo dele para fórmula. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou clicar aqui no Edit, e aí ele já aparece o campo aqui para a gente fazer, para a gente criar essa fórmula, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Preço unitário, que a gente trouxe no rollup, vezes a quantidade. Não vai dar certo, tá? Então, esse é um exemplo prático muito importante, que muitas vezes você vai tentar fazer alguma coisa, não vai dar certo, e você já vai poder olhar aqui embaixo qual que é o erro, né? Então ele está falando assim, ó, o tipo aqui da propriedade preço unitário, ele não é um número. E você pode estar se perguntando, cara, mas eu estou olhando aqui, é um número, né? Realmente aqui é 4 e 1, 5,50. Entretanto, quando a gente fala de rollup, o Notion não consegue entender que isso é um número. Então a gente tem que fazer o quê? A gente vou até apagar aqui. A gente tem que usar uma outra fórmula e aí já fica o nosso primeiro insight, que é o toNumber. Tá vendo? Então ele pega informações quando é possível e transforma em números. Aqui ele está até mostrando, ó, toNumber text, number, boolean e date. Tá? Então ele tem algumas opções aqui. Ele mostra exemplos também, mas no nosso caso está fácil. toNumber, vou colocar aqui o preço unitário, certo? Então se eu só desse um OK aqui, ele já mostra como é que converteu, ó. 4 e 1, né? E aqui ficou 4 e 1 sem o cifrão aqui, sem os reais. Então ele já converteu aqui para gente. Vezes a questão da quantidade, tá vendo? Então, ok. Então aqui ele já está funcionando. Agora, como a gente trabalha muito com a questão do real, a gente pode clicar aqui na coluna, certo? Vem na edição, né, de propriedade. E aqui a gente muda o formato do número. Ao invés de ser um número, a gente vem aqui e coloca real, tá? Então, a gente converteu esse número para número puro, mas de toda forma, ainda assim, eu consigo ver aqui que eu tenho o real, beleza? Então, dias desde a última compra, tá? Então, vamos trabalhar com isso primeiro. Então, a gente já sabe que foi 2 dias atrás, certo? A gente vai criar um novo campo aqui. Dias, chamar de dias, última compra. Vou mudar de texto para fórmula, beleza? E aqui você já pode editar a fórmula, tá? Então, pessoal, para quem não conhece ainda as fórmulas, recomendo muito dar uma olhada aqui, ó. São várias, acho que são dezenas de fórmulas aqui que você pode usar, cada um para uma coisa, tá? E aí, como você pode deixar o mouse em cima, ele vai mostrando aqui mais ou menos a sintaxe e o exemplo também. Tem um material que a gente está preparando no futuro aí para ajudar vocês também nessa referência, mas eu já posso falar para vocês que a gente pode usar essa fórmula aqui, ó, date between. O que é isso? Essa fórmula ajuda a gente a ver qual um período entre duas datas. Eu vou explicar novamente. O nosso objetivo aqui é saber assim, quantos dias fazem desde a última compra da Maria? Então a gente vem aqui, vai usar o date between, posso só clicar aqui. Então ele vai falar assim: eu quero a data de hoje, tá? Então essa é uma outra fórmula, now, né? Abre e fecha. Então, só para a gente ver, se eu usar só o now, der um done aqui, ele traz para a gente a data completa, inclusive com horário. Tá? Então a gente vai usar isso daqui em vários exemplos daqui para frente, beleza? E aí aqui a gente vai fazer o quê? Então, ó, date between entre agora, certo? E aí você pode clicar aqui via sintaxe, né? Ó, então, date between entre uma data e outra e que tipo que você quer. Então, data 1 e data 2 em anos, em quarters, né? Que é cada 3 meses, meses, semanas, days, horas, enfim. Então, entre o agora
a última data de compra e eu quero que me traga isso em dias. Beleza? Vou dar um done aqui. Então, a data da última compra dela foi há um dia atrás. Aqui nas vendas realizadas, a gente não agrupou o valor da venda ainda, né? Então, vamos lá. Mais uma vez, a gente tem aqui vendas e cada venda tem itens. A gente não fez a somatória dos valores dos itens na venda, beleza? Vamos fazer. Então, primeiro, a gente vai colocar aqui valor da venda, certo? Aí a gente vai mudar o tipo aqui para rollup. A gente agora já tá fácil, né? Não tem nem muito segredo não, né? Itens da venda. Se vocês já sabiam, perfeito. Se vocês não sabiam ainda, agora ficou mais fácil ainda. A única coisa que a gente vai fazer aqui, ó, roll-up itens da venda, preço total e a gente vai somar os valores. Então vai dar um sum, como o valor já está em real aqui, ele já trouxe bonitinho. Então, itens da venda aqui, valor da venda, cada venda a gente tem o valor. Agora que a gente tem o valor da venda aqui, agora a gente pode ir lá na Maria e trazer esse valor, certo? E aí vai acionar uma dúvida que muita gente tem, beleza? Mas vamos lá. Vamos começar por aqui, ó. Mercado do João. Vamos vir aqui no cadastro de cliente. E aí a gente fala assim: bom, eu tenho aqui as vendas vinculadas, tenho o cadastro da Maria, e agora eu quero trazer o valor total que ela já comprou com a gente. Então, posso vir aqui, ó, valor em compras, por exemplo. Vou fazer o roll-up bonitinho, vou vincular aqui na relação com a venda e vou caçar onde é que está o valor total. E eu não consigo achar o valor total. Por que isso acontece, pessoal? Muitas vezes, na verdade, muitas vezes não, acho que praticamente sempre, não lembro de um exemplo que não seja assim, quando a gente já está utilizando um dado de rollup, a gente não consegue usar um rollup no rollup. É meio confuso, né? Mas assim, eu não, já que esse dado aqui, valor da venda, está vindo direto de um rollup, eu não consigo usar esse valor em outro rollup. Eu tenho que fazer uma artimanha que é o seguinte: crio uma fórmula aqui, vou chamar ela de f underline, porque eu já sei que é uma fórmula e que ela não tem que ser visualizada, depois eu oculto ela, mas para o sistema ela é importante, então f underline, e aqui eu vou chamar de valor venda. Vou acionar aqui um campo de fórmula, tá? E aí a gente vai editar nossa fórmula aqui, onde ele vai ser o valor da venda, certo? Aí o que eu posso fazer aqui? Posso pegar aqui no formato e deixar em real, tá? Então esse F valor venda, posso até ocultar ele aqui, ele não precisa estar visível. E se eu for lá no mercado do João, no cadastro de cliente, agora possivelmente eu vou conseguir utilizar, tá? Então vou editar o valor em compras, vou procurar aqui, na verdade não é a venda, né? É o F valor venda e vou somar todos os valores. E eu sei que em vendas a Dona Maria já comprou 79,78, beleza? Então vamos lá. Agora vem um exemplo mais que o pessoal quebra a cabeça às vezes, que é o exemplo de if, tá? Então, olha esse cenário aqui, ó. Digamos que agora eu não tenho mais só o João, né, nosso amigo João, fazendo o cadastro aqui dos itens da venda. Lembre-se, o Notion ele é uma ferramenta colaborativa, né? De repente você pode compartilhar com outras pessoas, né? E você pode ter de repente 2, 3 caixas, incluindo vendas o tempo todo aqui, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar algumas validações aqui na venda para de repente a gente evitar erros, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui, ó, vou criar uma coluna. Então, vou chamar de validador, certo? E vou mudar ele para fórmula. Lembrando, pessoal, eu queria depois muito feedback de vocês, porque assim, é, um dos maiores pedidos que a gente teve aqui é para falar sobre fórmulas, certo? E eu sei que a gente está bem no básico ainda, mas é isso, a gente precisa nivelar o pessoal. Tem duas opções aí, duas vertentes. Ou a gente poderia partir fórmula por fórmula e falar como é que funciona, e eu acho que fica um pouco complexo, ou usar exemplos práticos, como o caso do João aqui. Seria muito legal o feedback de vocês no sentido de, olha, eu gosto mais
desse formato, eu gosto mais daquele, porque, pelo menos na minha visão e do pessoal que eu conversei, a prática é muito melhor. Mas aí, confio em vocês que estão aqui comigo para dar essa opinião, beleza? Bom, validador. Qual que é a ideia aqui? Ó? Criei um novo registro, certo? Vou chamar ele de 0006. Lembrando que no futuro pretendo trazer dentro da nossa série aqui, uma forma de criar esses números de forma automática, tá? Então, beleza. Quais são os cenários aqui que a gente poderia validar? A gente poderia validar sempre que alguém não preenche uma venda aqui, tá? Porque isso é importante para a gente, né? Eu preciso desse dado preenchido. Então, o que eu vou fazer no meu validador? A primeira coisa que a gente pode fazer é entender se o campo venda está vazio. Então, como que a gente vai fazer? Dentro do Notion tem uma fórmula chamada empty, que ele vê se um dado está vazio. Então, como funciona? Empty, você coloca o nome da coluna aqui, que nesse caso aqui é a venda, e eu só fecho aqui para entender, tá? Então, aqui ele deu true. Então, ele está falando aqui, esse campo aqui está vazio, quer ver? Vamos ver se é verdade. Preencho aqui. Então, agora deu false, beleza? Então, a gente já fez a primeira etapa de validação. E fórmula, pessoal, até você pegar experiência, até você realmente ter essa expertise, a melhor forma é você fazendo passo a passo, tá? Então, fizemos a primeira validação aqui, beleza. Agora, como que eu trago isso numa mensagem? Copio, vou usar o if, tá? Para quem não conhece, o if funciona como? Tá? Tem outras sintaxes para você usar o if, mas vou falar mais simples. Se você vai testar uma situação, se ela for verdadeira, primeira mensagem, se for falsa, segunda mensagem, tá? Então, por exemplo, ó, if esse cara aqui, ele tá falando o seguinte, ó, se esse campo aqui for vazio, então se o vazio for verdadeiro, eu posso colocar aqui, por exemplo, sem venda. Se não, ok. Lembrando, mensagens de texto, digamos assim, textos, você tem que colocar entre aspas duplas, tá? Então, um done aqui. Todos esses campos aqui estão ok. Esse está sem venda. Então aqui a gente conseguiu, de certa forma, fazer uma validação em forma de mensagem, tá? O que facilita bastante. E aí, pessoal, vem aquela ideia, né, que o pessoal gosta bastante de usar emoji de repente, né? Deixa eu abrir meu negocinho de emoji aqui, porque dá para a gente usar aqui, ao invés de fazer aqui sem venda, ou de repente complementar, eu posso deixar aqui um emojizinho aqui e um ok, eu posso deixar alguma coisa com check, por exemplo, tá? Então, quando eu der um ok aqui, o que vai acontecer é que ele já trouxe uma coisa muito mais visual, né? E, de repente, você pode só atribuir um símbolo, né? Para você saber, olhar e já saber como funciona. O real, que é um template que o meu amigo Maremílio, que está aqui com a gente, e a gente fez um lançamento, a gente usa muito esses status por ícones, né? Cada ícone tem um significado, beleza? Então, beleza, a gente validou essa primeira etapa aqui. Agora, uma segunda etapa que a gente pode validar é a questão do produto em si, né? Se ele está vazio ou não. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Vou copiar, certo? Copiei aqui de vários Ctrl+Cs aqui, Command C. Vamos lá. If, mesma coisa, empty. O produto, cadê o produto? Então, se ele for vazio, então sem produto. Se não, com produto. Vamos ver se vai dar certo? Então, sem produto, com produto. Agora, o grande macete, né, uma mega coisa legal do Notion, é que a gente consegue, no Notion, usar fórmula, tipo um if dentro de outro if. Isso é muito legal, porque agora o que eu vou fazer? Ó? Se não tiver o produto, então eu vou usar aqui sem produto. Se não, eu vou com produto. Então, o que eu poderia fazer? Se ele tiver nessa condição, eu poderia colocar para validar outra, tá? Só que aí, nesse caso, eu vou fazer errado e vou mostrar como corrigir, tá? Então, aqui você vai pegar, vai tirar o com produto e vai só colocar OK, tá? Então, aqui primeiro ele validou sem produto, aí eu teria que colocar um produto aqui. Então, sei lá, esponja. E aí ele mostrou sem venda, e aí você tem que vincular a venda para ele dar OK, certo?
Beleza, só que aí nessa ordem não tá muito boa a ordem, né? Porque primeiro geralmente a gente preenche a venda no nosso sistema e depois o produto. Então você pode fazer um macete aqui, é meio errado, né? E eu fiz isso exatamente para mostrar para você pensar na lógica da sua fórmula, tá? Mas aí você vai mudar aqui para venda, aqui para produto. Lembrando que o Notion ele é case sensitive. Se aqui tiver com P maiúsculo, aqui tem que ser P maiúsculo, tá? E aí a gente vai ter que pegar essas mensagens aqui e trocar. E ficou confuso, né? Então vamos lá. Fechar aqui. Aqui vem para sem produto. E dar um done. Então, ó, sem venda. Vou tirar esse daqui. Ele continua validando a venda, porque você tem que preencher a primeira venda. E aqui ele já foi para o sem produto. Quando eu coloco um produto, ovos, uma bandeja de ovos, e aí ele deu ok. Então, assim, a lógica, né, da fórmula é sempre bom você considerar qual que é a lógica de preenchimento também. Aí a gente já entra num aspecto mais de usabilidade, tá? Mas é importante a gente validar isso também. Até aqui, pessoal, pegando o exemplo aqui do tomar água. Eu consigo visualmente ver que ela fez 1, 2, 3 dias, certo? Mas e se por acaso eu quisesse contar isso ou fazer com que o Notion contasse para mim? Acho que é o ideal, né? Principalmente porque aqui a gente está falando de 5 hábitos, que é um número interessante, né? Acho que eu não recomendaria você, se você não tem nenhum hábito, começar por vários hábitos de uma vez, mas também não é uma coisa que fica legal para você ficar contando na mão aqui com o mouse, né? Então a gente tem que fazer uma forma para contar quantos dias em cada uma desses registros aqui, digamos, desse hábito, ela conseguiu fazer nessa semana, tá? Lembrando, você poderia ter escolhido uma estrutura que fosse de repente mensal, tá? Poderia ser dia 1, 2, 3, 4, 5, não importa muito. A gente teve que partir de um modelo, e o modelo que eu defini aqui é esse modelo onde a gente vai fazer semanalmente esse acompanhamento, beleza? Bom, então vamos lá. Lembrando, pessoal, se em algum momento vocês tiverem dúvidas, se em algum momento vocês quiserem comentar qualquer coisa, comentem, daqui a pouco eu dou uma olhadinha no chat e a gente vai seguindo assim, tá? Ok, primeiro passo então, contar quantos dias, né, ou pelo menos automatizar a contagem de quantos dias a gente fez de cada hábito, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é colocar uma fórmula, né? Então eu vou chamar o seguinte, deixa eu tirar da frente aqui, quantidade de dias. Posso até diminuir isso, ó, dias. E aí, pessoal, uma boa prática aqui que a gente já pode aplicar é o seguinte: sempre que você for usar um campo de fórmula, certo? Um campo de fórmula. E esse campo de fórmula, ele não vai ser uma coisa que você vai mostrar visualmente, ou seja, você não vai precisar mostrar esse campo, ele só existe para fazer algum cálculo ou para alguma coisa. Eu recomendo que você faça o seguinte: você coloque F de fórmula, underline, e aí você coloca o nome, tá? E eu vou falar por quê. Geralmente, a questão de manutenção do nosso sistema, porque assim, imagina o seguinte: a Simone vai criar aqui os hábitos dela, vai criar um sistema, que é o que a gente vai fazer hoje, e aí daqui um tempo, daqui 6 meses, ela aprendeu mais coisas e ela vai aprimorar. Vocês acham que ela vai lembrar para que cada campo serve? Então, pelo menos tendo F underline e R, né, de rollup underline, ela já sabe qual que é a lógica desse campo dentro de um sistema, tá? Então, acho que é uma boa prática aí pra gente, tá? E aí eu vou chamar isso de F dias, tá? Então é uma fórmula para contar os dias, beleza? O tipo, pessoal, a gente vai mudar aqui de texto, né, para fórmula, beleza? Ok. Então, a gente criou nosso campo e agora a gente vai aplicar a fórmula. O que acontece aqui, tá? No Notion, e vocês vão perceber isso, não existe, geralmente, pelo menos, uma forma única de você chegar a um resultado. Você pode chegar a um resultado de várias formas diferentes, com várias lógicas diferentes. Isso a gente vai fazendo durante a nossa série, né? A gente está no nosso terceiro episódio,
mas eu espero que a gente vá bem longe com isso, e aí a gente vai tentando sempre colocar fórmulas, que vão cada vez ficando mais difíceis, tá? Então, nesse primeiro momento, o que eu preciso é contar se esse campo aqui está true, né, que é marcado, ou false. Então, qual que é a lógica que eu vou utilizar? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou clicar novamente na fórmula. Uma outra coisa que eu estou esquecendo de falar para vocês é que hoje eu estou fazendo essa aula com o tema claro aqui, tá? Não sei, é difícil, pessoas preferem o tema claro, pessoas preferem o tema escuro, então eu não sei. Depois vocês comentam aí qual que é melhor. Vamos testar aqui para a gente ver, beleza? Qual que é a lógica? Eu vou falar o seguinte, ó, if, que significa se, o campo aqui que é segunda for igual, e no Notion o igual sempre é representado por igual, igual a true. Então eu tô falando assim, se a segunda for igual a verdadeiro, então eu vou colocar aqui como 1, senão eu vou contar como 0, tá? Já explica a lógica aqui. O que que acontece? Eu vou fazer um cálculo de todos esses campos aqui. Digamos que cada um desses campos representa o número 1. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o valor máximo que eu posso ter no F dias é de 7, tá? O que eu tenho que fazer agora é o seguinte, é fazer com que seja calculado quantos dias eu tenho marcados. Lembrando, existem várias lógicas, tá? Eu vou usar essa porque ela é mais simples. Então, caso a propriedade segunda seja igual a verdadeiro, então 1, se não 0. Se a gente só deixar assim, corre um risco bem grande do Notion interpretar isso daqui como um texto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou capsular, ou seja, vou colocar isso dentro de uma outra fórmula, que é essa daqui, ó, to number. Então, eu estou garantindo, aí eu vou colar a fórmula, estou garantindo para o Notion que isso daqui é um número. A saída vai ser um número, tá? Então, aqui agora, realmente, eu tenho 1 e 0. Só que aqui, nossa, até movi a coluna aqui. Espera aí, deixa eu voltar aqui. Dessa forma que eu fiz, eu só fiz a lógica para a segunda. Então eu tenho que fazer para os demais dias, tá? Então o que eu vou fazer? Vou copiar a fórmula. Vou jogar aqui, espera aí, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, tá? Claro que a lógica está aplicada só para segunda, eu tenho que mudar na mão aqui, tá? Então vamos lá. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Lembrando, isso é bem importante, o Notion ele é case sensitive, então se aqui tiver com S maiúsculo, aqui tem que ser S maiúsculo, tá? O que que a gente vai ter aqui, pessoal? A gente já tem um campo que faz a contagem de quantos dias estão selecionados, tá? Então, se eu tirar aqui, e aí como eu fiz aqui o toNumber, eu garanti que todos eles são números, tá? Então, não vai dar erro lá para frente, beleza? Então, aqui eu sei que são 3 dias aqui, aqui são 5 dias, acabou esse negócio de ter que ficar contando no olho, beleza? O que que acontece aqui, pessoal? Então, nesse primeiro momento, ela sabe o seguinte, né? A Simone, que é o nosso case, ela sabe que ela conseguiu tomar água 5 dias da semana e ela deveria ter tomado 3, em tese, pelo menos, né? Então, por mais que funcione, né? Ela pode bater o olho aqui e falar, pô, concluí aqui, ó, 5 e 5, 7 aqui eu não concluí. Dá para a gente automatizar isso também. Qual o próximo passo, tá? A gente vai criar um novo campo aqui. E a partir, é uma fórmula, né? Evidentemente. E a partir dessa informação aqui, a gente vai trazer um número para cá, tá? Então vamos lá. Eu vou chamar esse campo também de F, porque é só uma fórmula, tá? Dias, semana. Beleza? Vou mudar o tipo aqui para fórmula. E aí a gente vai aplicar uma lógica aqui. Vou clicar fora e vou clicar aqui para ficar mais fácil. Então, o que, que vai acontecer? Eu quero usar esse campo aqui de uma forma que
o meu sistema entenda que aqui equivale a 3, aqui a 5, aqui a 7. Eu poderia fazer um if meio maluco, né? If propriedade tal igual 7 dias, então 7, aí colocava um outro if dentro, um outro if, mas eu acho uma forma muito complexa para o estágio que a gente está. Então a gente vai usar uma outra fórmula, que é slice. E o que, que o slice faz, tá? Ele corta partes de um texto. Ele até mostra no exemplo aqui, ó. Slice, um texto Hello World, começando pelo caractere 1, terminando no 5. Então ele pegou aqui, ó, pulou 1, 2, 3, 4, 5. Pegou só o hello, tá vendo? Então, a gente vai fazer a mesma lógica aqui. Então, slice, só que eu tenho que colocar, né, um parênteses aqui. A gente vai pegar aqui o campo dias por semana, vou começar no caractere 0 e vou até o caractere 1, tá? Então vamos ver como é que ficou. Então aqui ele cortou, ó. Aqui é 3, aqui é 3, aqui é 5, aqui é 7. Vou mudar aqui para 6. Então aqui ele mudou para 6. Qual que é a lógica disso daqui, tá? Ele cortou o texto, eu comecei do caractere 0 e fui até o 1. Só que dessa forma aqui eu tenho que manter um padrão. Se eu fizesse, por exemplo, aqui, vou pegar os 6 dias, vou editar ele aqui para 0,6 dias, o Slicer ele não consegue entender isso. Ele pega o primeiro caractere, para ele é só um texto. Então aqui fica 0, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque você tem que manter uma padronização, tá? E o Slice, por incrível que pareça, ele é muito usado, desde que você tenha uma padronização de dados, tá? Então, isso é importante, beleza? Então, aqui a gente já tem o nosso sistema entendendo. O que, que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou colocar dentro de um number, tá? Que é encapsular ele, ou seja, colocar numa cápsula, para ele também virar um número, tá? Eu estou garantindo aqui que ele vai virar um número, beleza? E aí vocês têm que tomar cuidado quando vocês forem usar o number, porque se tiver um texto, ou se ele estiver trazendo um resultado de texto, uma letra, um caractere, né, que não seja um número, ele pode dar problema, tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então olha só, agora a gente já tem uma lógica onde eu consigo comparar aqui quantidade de dias, né, que eu fiz o meu hábito, e também quantos dias da semana eu selecionei para, de certa forma, que eu queria fazer. Então, acredito que a gente conseguiu resolver essa segunda questão aqui, ó. Então, usar o slice para definir os dias. Então, a gente já sabe quantos dias da semana para cada hábito, beleza? Aí, pessoal, agora vamos lá. Agora vem a parte da conclusão, tá? Porcentagem de conclusão. Porque o que, que acontece? Ela quer também definir qual a porcentagem de cada hábito feito, tá? Então, qual que é a lógica que a gente vai seguir aqui? A gente vai, digamos assim, ó, ela tem aqui tomar água, certo? É um hábito. Esse tomar água, ela sabe que ela vai ter que fazer 3 dias por semana, beleza? Só que na verdade nem é isso. Na verdade, ela viu que ela fez 6 dias, né? Que já tá errado, na verdade. Não vou colocar 6 dias para ficar certo. Ela sabe que ela vai ter que fazer 6 dias, certo? Se ela vai ter que fazer 6 dias, e eu vou tirar alguns aqui, quantos por cento ela já fez para chegar nos 6 dias? E aí, quantos por cento de 6, tá? Então vamos fazer o seguinte: vamos cortar esse campo. Vamos cortar esse campo aqui, certo? Eles existem, mas estão ocultos. E vamos tentar trazer esse valor em porcentagem, beleza? Como que a gente vai fazer isso? Ó, a gente vai pegar aqui, vai criar um novo campo aqui, quadro de porcentagem. Depois eu decido se eu vou deixar f underline porcentagem ou não, tá? Posso começar só colocando uma fórmula. E vamos tentar, pessoal, dividir um número pelo outro, para a gente ver o que acontece, tá? Então, qual que é a lógica aqui? A gente vai pegar aqui o f dias dividido por f dias da semana, tá? Vamos inverter que eu acho que é o contrário aqui, peraí. F dias por dividido por f dias. Vamos ver como é que vai ficar aqui, 0,5, não, era o contrário mesmo, pessoal. Peraí, vamos lá. Eu vou ter que pegar a quantidade de dias, f dias, dividido por f dias da semana, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos tirar alguns valores aqui para a gente ter
um valor mais aproximado, tá? Ele está fazendo essa divisão, certo? E aí ele está trazendo esses números, de certa forma, números inteiros. A gente clica aqui na porcentagem, vem em editar a propriedade, né, para editar a fórmula, e a gente vai falar para o Notion que o número que vai sair, na verdade, é porcentagem, tá? Ele não é um número inteiro, ele é porcentagem. Então aqui já fica um pouco mais claro qual que é a nossa intenção. A gente quer pegar aqui, de todas essas 6 dias que ela precisa fazer, quantos por cento ela concluiu. Então aqui ela já concluiu 83%, aqui ela já finalizou, né? Aí, por que a gente colocou a validação vermelhinha? Porque se passar do 100%, ele já vai trazer que está com erro, então vai proporcionar aqui para a pessoa conseguir corrigir, certo? No caso da Simone. E aí a gente já tem aqui a nossa porcentagem. Só que ela tá estranha, né? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar isso daqui, vai colocar ele num número, to number, vai multiplicar ele por 100 e vai dividir por 10. Aí, vamos lá. Vamos ver se vai dar certo aqui com floor. Tá. Então, o que eu fiz? O floor, pessoal, é uma fórmula que ele pega um número, né, o maior número inteiro, beleza? Então, o que eu fiz? Eu coloquei aquela divisão que estava trazendo um número maluco pra gente, muitas casas decimais, multipliquei por 100, tá? Para ele ficar um número, então vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Então, ele ficou 8.300%, e aí eu dividi por 10, para que a gente tenha um número, que está atualizando ainda, agora sim, por 100. Então, multipliquei por 100 e dividi por 100 para que ele fique a porcentagem certinha aqui, bonitinha para a gente, tá vendo? Então, aqui, ó, vou tirar algumas aqui. Vamos ver como é que vai ficando. Então, aqui ele vai atualizando para a gente a porcentagem bonitinha. Então, aquela ideia que ela tinha aqui de trazer a porcentagem, ó, definir qual a porcentagem de cada hábito, tá feito de forma automatizada. Inclusive, aqui no exemplo, ó, eu mostrei também que você pode ter situações onde passa, que nem aqui, são 4 dias, vou selecionar todos, e aí ele vai dar erro aqui, né? 175%, mas aí você vê que já foi validada a mensagem de erro, certo? Desafio 3. Criar uma barra de progresso visual que mostre a evolução do hábito. Vamos usar a coluna de conclusão como base. Vamos transformar a porcentagem em número inteiro, certo? E aí depois tem algumas fórmulas aqui que a gente vai usar para a gente entender. Então, qual que é a ideia? A ideia é fazer uma barra de progresso aqui, né? Então a gente tem a porcentagem, mas eu queria ver visualmente esse progresso acontecendo. Então, vou chamar aqui de progresso. Vou mudar aqui para fórmula. E aí a gente pode vir editar a fórmula aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, pessoal, até aqui no exemplo que eu coloquei, a gente tem que pegar esse número aqui e transformar ele em número. Quer ver? Vamos dar uma olhada se o toNumber resolve. Lá, toNumber. Então, o toNumber, a gente vai pegar aqui o campo de porcentagem e vai fechar. Certo? O que aconteceu? Quando a gente faz isso, ele trouxe para um número que é 0,66, enfim, é um número fracionado. Então, o que eu fiz aqui? Eu multipliquei por 100 e dividi por 10. Tá? Então, vamos ver como é que vai funcionar isso daqui. Deixa eu fechar aqui essa. Já fechou? Então, multiplica por 100, aí virou 66. Vou colocar ele dentro de uma cápsula, digamos assim, e divide por 10. Vou ter que desencapsular ele. Pera aí, vamos ver se vai dar certo aqui. 6,6, vamos ver aqui. Aqui eu fiz desencapsulado, então vamos seguir assim. Beleza. Só para vocês entenderem, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, certo, um slice e vou cortar uma sequência de caracteres de acordo com o progresso de 0 a, no caso, 10, tá? Então vamos supor que a gente fosse fazer dessa forma aqui, mas a gente tem que aprimorar, tá? Então vou jogar esse cara aqui dentro de um outro toNumber, tá? Eu sei que parece complexo, mas eu quero que você foque mais na questão do conceito do que propriamente nas fórmulas,
tá? E digamos que eu queira fazer o seguinte, ó, slice, que é quando eu corto um texto, que a gente viu agora há pouco. Imagina que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, eu tenho uma sequência aqui de 9, na verdade tem que ser até o zero, né? Porque o zero seria o 10. Então, eu tenho uma sequência de 10 caracteres e eu quero começar pelo caractere zero até esse número. O que aconteceu aqui, ó? Se eu fizesse dessa forma, eu visualmente saberia que eu fiz 60%, porque ele foi até o 6. Aqui, 40%, aqui até 50%. Espero que vocês tenham entendido o conceito, tá? Porque com um número assim, tá estranho. Por isso que eu já deixei uns caracteres especiais aqui embaixo, ó. Vou pegar esse carinha aqui, que parece, se assemelha a uma barra, e vou substituir aqui para a gente fazer uma barra. Vou ler aqui. Vou dar um done. Então aqui já ficou melhor o exemplo, ó. Não parece uma barrinha de progresso? Se você comparar o 100% com 40, aqui eu tenho 4 só. Aqui eu tenho 5. Então, aqui a gente tem visualmente uma barra de progresso, né? Até aqui no exemplo, eu usei um floor aqui para fazer esse número ficar, de certa forma, num caractere só, e aí eu usei o slice aqui para fazer esse mesmo processo, tá? Então aqui a gente tem nossa barra. Entretanto, o que eu posso fazer também? Eu posso pegar, para ficar ainda mais legal, copio essa fórmula, coloco um mais aqui, jogo de novo, tá? E aí o slice, ao invés de eu usar um to number, eu vou usar, vamos ver se vai dar certo aqui, ó, um menos to number. Então, foi para cá o to number. Ele ficou praticamente todo 100% tudo igual, mas quando eu mudar para esse carinha aqui, ó, e pegar aqui e mudar esse para esse, olha que legal que ficou nossa barra, ó. E aí você poderia trocar por qualquer outro caractere que funcione no seu computador, sei lá, poderia colocar emoji, você poderia colocar estrelinha, quadradinho, não importa. Aqui eu fiz esse modo mais rústico aqui, né? Mas de toda forma, olha que legal, você vai concluindo aqui, ó, ele vai mostrando para você o seu progresso. Aqui, ó, mas 120% ele estourou aqui o que seria. Perfeito. Você viu que já validou o erro aqui. Tá vendo? Então aqui, na verdade, eu vou ter que subir para 6 dias para dar certo. Daria para validar aqui quando fosse acima de 100? Dá para validar, dá para trazer um erro, dá para trazer uma informação, dá para fazer muita, muita, muita coisa, pessoal.